O filme 7 minutos depois da meia-noite, né? Gravei um vídeo recente falando um pouco sobre ele, sobre alguns pontos muito importantes. E eu fiquei pensando nas histórias, nas 3 histórias que o monstro narra, conta para Connor. Né? Essas histórias que não são histórias banais, histórias para entretenimento, para entreter. Não são histórias com essas lições morais simples. Elas estão ali com propósito, elas estão ali como algo vivo, né? É um paradoxo, mas um paradoxo vivo, né? Como os sonhos têm essa funcionalidade, essa função, algo vivo, paradoxal, porém importante. É como o inconsciente, porque assim, o inconsciente ele não nos ensina, né, através de respostas prontas, respostas baratas, respostas ali que são óbvias. Não, o inconsciente tantas vezes ele está ali tentando nos ensinar através de conflitos. E cada história que é mostrada no filme, né, que o monstro está ali narrando para Connor, né, com todas as suas especificidades, as suas pontualidades, tem uma função. E isso é importante a gente saber. Qual é a função dessas narrativas? É quebrar em Connor a ilusão do ego dele. Né? O ego de Connor tinha que ser quebrado. Então o monstro mesmo diz: Connor, eu estou aqui para curar. E não há cura, né? A gente vê que não há cura no Connor sem antes não ser gerado nele, em Connor, esse incômodo. Né? Tem que ser gerado um incômodo, uma aflição que vá despertando, que vá abrindo os olhos para algo profundo acerca de si mesmo. O monstro está ali para fazer isso. Essa é a verdadeira cura. Então, quando o monstro aparece, ele não vem para consolar, que era isso que o Connor queria. Um consolo, ele viesse para resolver, resolucionar os problemas dele. Não. Ele se apresenta e diz: eu vou lhe contar histórias. E isso deixa Connor completamente angustiado. Não, você vem aqui para contar história para mim, minha mãe está morrendo, e você vem aqui para fazer perder tempo ouvindo histórias. Né? Porque na lógica humana, na nossa lógica, né, as histórias estão ali servindo apenas para ensinar lições claras. Porém, no filme não. Né? No filme nós vemos que não é assim. Né? As histórias do monstro estão ali para confundir, para incomodar, para tirar de uma zona que Connor estava vivendo, né? E está ali até de alguma maneira se contradizendo, né? Até se contradizem, porque ele estava esperando, né? Connor esperando ouvir uma coisa e ele escuta outra. E é exatamente por isso, penso eu, que essas histórias, essas narrativas, elas são profundamente necessárias, profundamente verdadeiras do ponto de vista do nosso psiquismo, que é interpretado, entendido, compreendido, elaborado, mastigado com o cérebro, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Aí nós temos então a primeira história do monstro, né? Que a gente vai entender que é uma história sobre a ilusão da bondade. A ilusão da bondade. Como assim, Fábio? Vamos lá, vamos pensar. Na primeira história, nós temos um príncipe, correto? Um príncipe. E esse príncipe, ele está ali se apresentando como uma vítima. Um príncipe tem um reinado, ele se apresenta como uma vítima. Ele diz que ama uma jovem, uma bela jovem, e aí ele vai acusar a rainha de ter maltratado, matado a jovem, essa que ele estava enamorado. Né? E, enfim, é bem clichê uma história. Um príncipe apaixonado, que a sua namorada acaba morrendo, sua princesa, e a rainha má é acusada. Então, bem clichê. Mas aí lá na frente o monstro revela algo que é completamente desconcertante, que deixa aquele tempo, o interregno, para Connor. Né? O que ele diz?
foi o próprio príncipe, ele mesmo, quem havia matado a jovem. Olha só, o próprio jovem, que na história óbvia, ele havia deduzido, e a gente deduz isso, que era a rainha má quem teria feito o mal à princesa. Não, foi ele mesmo quem havia feito esse ato trágico, né? E aqui algo se quebra dentro da gente, se quebra dentro de nós, porque queremos acreditar que o bem e o mal, eles são absolutamente claros. Bons são os bons e os maus são os maus. Quem é bom vai sempre praticar a bondade, e quem é mau vai sempre praticar a maldade. E era isso que estava na cabeça, na mente de Connor. Essa obviedade, essa coisa que para ele era mais racional. Só que Jung, ele nos lembra de algo que incomoda a gente. Não somos aquilo que dizemos ser. Não somos apenas aquilo que dizemos ser. E eu vejo isso muitas vezes. O príncipe, ele está envolto em mentiras. Mas pior do que isso, ele, o príncipe, ele acredita na própria mentira. E o que isso tem a ver com Connor? Para que contar essa história para ele? Ele está com a mãe doente, ele está com a mãe morrendo. É porque Connor, ele está fazendo o mesmo. Connor, ele é um dos personagens dessa história. Connor acredita que ele é apenas um bom filho. Não que ele não fosse, mas ele acredita, eu sou um bom filho. E por ser um bom filho, e existindo dentro dele raiva, cansaço, porque existia nele. Ele podia negar, eu sou um bom filho, por mim, em mim então não existe cansaço, não existe raiva, não existe ira, e também não existe o desejo de que eu não venha suportar a minha verdade, de admitir a minha verdade. Que verdade era essa? E você no filme vai saber qual é a verdade dele. Né? Essa primeira história está aqui nos ensinando isso. Né? O que foi ensinado para Connor. Não somos tão bons como gostaríamos de acreditar. Precisa de uma dose de coragem. Tem que ter muita coragem mesmo para você sentar diante de um terapeuta, deitar em um divã e você se deparar diante dessa realidade e admiti-la. Mas ok, vamos lá, avancemos. A segunda história é a história da hipocrisia moral. A hipocrisia moralista. O que o monstro, o que ele conta aqui para Connor, né, nessa segunda história? Tem um pastor, um religioso, ele recusa ajudar um homem que estava precisando muito. Esse pastor religioso, piedoso, pregador, mas ele se recusa a ajudar um homem. Mas quando este pastor está numa situação difícil, precisa de ajuda, ele implora por ajuda, ele é o quê? Rejeitado. É uma coisa que acabou levando a outra. Né? Aqui, o que se quebra é essa ideia de que a gente é coerente, de que somos coerentes. Eu quero levar você a pensar, quero levar você a refletir. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Mais um. Eu já assisti de novo o filme, por incrível que pareça, eu assisti mais uma vez. O que eu quero que você pense? É que a gente gostamos de pensar que temos valores sólidos, éticos, somos pessoas do bem, que somos justos, que fazemos o que é certo. Mas e a verdade? A verdade é que somos pessoas contraditórias. E aqui não é um peso de julgamento, aqui não estou dizendo que você é errado, que você ou não é. Eu estou dizendo que somos habitados por contradições. A gente tantas e tantas vezes ajudamos quando nos convém.
quando me beneficia. E eu nego aquilo, se para negar aquilo, eu esteja me protegendo de alguma coisa. Ambivalências, contradições, paradoxo. E Jung, que chama isso de quê? Persona. A máscara que a gente mostra ao mundo, a máscara que mostramos às pessoas, à sociedade, ao mundo. Persona. Porque por trás dela, por trás do persona, por trás da máscara, existe uma outra realidade. E eu também vejo muito disso no convívio, né? Aí o que isso tem a ver com Conan, Fábio? Porque o Conan também vive isso. O monstro não conta essa história para ele também de uma maneira banal, aleatória, sem sentido. Conan quer ser forte, Conan quer ser bom, mas Conan está quebrado por dentro. E essa incoerência não é uma falha dele, não é uma falha moral, não é um pecado ele estar assim. É apenas uma condição da sua humanidade. Conan é puramente humano, completamente gente. Então essa segunda história nos ensina muitas coisas, né? Não somos tão coerentes como acreditamos ser. Não somos tão coerentes quanto acreditamos que somos coerentes. Tudo bem, vida que segue. É apenas a gente trabalhar isso. Aí vem a terceira história, que é o grito por existência. Eu acho essa pancada, sabe? O grito por existência. A terceira história. Por isso que eu digo para você assistir o filme. Com essa ideia já em mente, com tudo isso, você vai assisti-lo com mais profundidade. Porque essa terceira história é a mais silenciosa, sabe? E também a mais dolorosa. E o que ele diz ali? Tem um momento do filme que o monstro aparece numa situação muito importante do episódio que Conan estava ali no refeitório da escola, né? Então, o que ele conta? Um homem, ele se torna invisível. Ninguém o vê, ninguém o nota, ninguém o reconhece. Ele é invisível. E então esse homem descobre algo terrível acerca de si, né? Que é como se ele não existisse. E quando alguém se percebe como um ser inexistente, eu não existo, né, de uma maneira psiquicamente, o que resta a essa pessoa fazer? Eu preciso ser notado. Eu preciso ser visível. Eu preciso de uma presença que as pessoas me enxerguem, me vejam, me veem. Então eu preciso fazer qualquer coisa para ser visto. Mesmo que essa coisa seja violência, seja destruir, seja fazer qualquer tipo de balbúrdia. É exatamente isso que Conan faz. Ele explode, ele quebra tudo, ele agride, ele age com violência. Mas você percebe de uma maneira, ou analiticamente, como um terapeuta, o que eu vejo é que aquilo que está sendo expresso não é apenas raiva, não é só raiva, mas é um clamor, é um pedido de existência. Olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu tive que chegar a isso, a esse tipo de comportamento para que vocês me vejam. Então, essa terceira história também ensina algo para a gente, muito importante. Quando nós não somos vistos, essa dor acaba por se transformar em destruição. Quando não somos vistos, percebidos,
essa dor se configura, se transforma em destruição, em ódio. Mas a gente tem a integração que vai ser o caminho até a verdade. O caminho até a verdade, porque quando vai chegar, vai ter uns processos ali rápidos, mas é um processo. Primeiro, o que acontece na mente dele? Vai cair a ilusão de que ele é bom. São as histórias, 3 histórias. Primeira história, cai-se a ilusão de que somos bons. A segunda história, cai a ilusão de que nós somos coerentes. E então, somente então, somos confrontados com a dor de não existir, de não ser percebido. E só depois disso tudo, aí vem o monstro diante dele, né, numa cena muito tocante, né, a interpretação do garoto é fenomenal. Gosto, ele demonstra muito mesmo na atuação dele uma dor interna, né? Aí depois disso, o monstro faz o pedido mais difícil. O que o monstro diz? Connor, agora, depois que eu contei essas 3 histórias, e a última história, né, foi a terceira, né? Connor, conte a sua verdade. Conte a sua verdade. Aqui a gente chega no clímax do filme. Podemos dizer assim, no ápice do filme, né? Que é a verdade. E a gente sabe de uma coisa, a verdade sempre liberta. A verdade, ela liberta. E Connor finalmente diz a sua verdade. É quase que uma sinopse do filme, mas eu preciso dizer, né? É uma sinopse, né? Mas diga sua verdade, Connor. E Connor diz, olha, eu amo minha mãe. Ele diz que ele ama ela. Mas ele também deseja que tudo acabe. Em outra tradução, eu amo minha mãe, mas eu quero que ela morra. Porque eu quero que tudo acabe. O quê? O sofrimento dela. A dor dela. A angústia dela. E aqui, para mim, esse ponto mais profundo do filme. Que mexe com... que precisa mexer com a gente. Né? Amor, amar e o desejo do fim, que aquilo acabe, eles podem coexistir. Eles podem viver juntos, o amor e o desejo de um fim. Isso não torna Connor, por ter isso, essa dualidade, né, quase uma dualidade, enfim, isso não torna ele um monstro. Ele não é um monstro, Connor. Ele é só humano. Como eu, como você, como todos nós. Por isso essa história, tudo que está envolvido no filme, esse enredo, e é um livro, tá, gente? É um livro que foi feito filme. Então, procure o livro também, vá ler o livro, né? As histórias do monstro não estão ali para ensinar moralidade, moral. Não. Elas fazem muito mais que isso. Algo visceral, algo profundo, algo importante. Que é o quê? Ao quebrar ilusões, e todos nós temos ilusões que precisam serem quebradas, quando essas ilusões são quebradas, abre-se espaço para a intromissão, a entrada da verdade. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos vai acabar por se tornar o que também chamamos de destino. Então, eu acho que ficou claro para vocês. Eu acho que o filme vai exercer todo o papel principal daquilo que eu estou dizendo quando você assistir. Né? Talvez o verdadeiro monstro não seja aquilo que nos assusta, sabe? O monstro não é aquilo que está ali para nos assustar, mas é aquilo que não tivemos a coragem de reconhecer dentro de nós.
fica aqui salvo mais uma reflexão, mais uma análise desse maravilhoso filme. E espero que você tenha aprendido alguma coisa, guarde para si alguma coisa. De tudo que eu disse, se alguma coisinha ficou guardada aí em você, eu acho que valeu a pena. Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.